Olá, nós vamos falar então dos elementos da circunferência. Os elementos da circunferência, a circunferência, ela tá aqui, né? A circunferência, essa volta aqui, ela tem centro O. Se eu pegar qualquer reta e ligar o centro até qualquer ponto dela, vou por aqui o ponto A. Então, eu tenho um elemento chamado raio. Deixa eu arrumar aqui. Então, eu vou ter um elemento chamado raio. Então, qualquer ponto da circunferência ligado ao seu centro, eu tenho o raio. Bom, e se eu tiver qualquer ponto da circunferência, passo pelo centro e vou até o outro ponto, aqui ficou meio tortinho, né? E vou até o outro ponto, eu vou do ponto B até o ponto A, passando pelo centro O, e aí eu tenho, ó, um raio, não é isso? Mais outro raio. De O até B é outro raio. Certo? Vamos por aqui o vermelhinho, né? Então, eu tenho um raio, mais outro raio. Só que se eu juntar um raio mais outro raio, então, eu tenho um diâmetro. Então, do ponto O até o ponto B, do ponto O até o ponto A, eu tenho raios, certo? E se eu for de B até A, não parar no ponto O, então eu tenho diâmetro. Então, daqui até aqui, quando eu tenho tudinho, eu tenho o diâmetro, certo? Bom, então, o diâmetro eu tenho o segmento de B até O ou de A até B, tanto faz, certo? Bom, então, pelo desenho, eu chego à conclusão do seguinte, que um diâmetro é igual a 2 raios, 2 vezes o raio, não é isso? Então, automaticamente, um raio é a metade do diâmetro. Então, vamos lá, alguns exemplos. Se eu tenho uma circunferência que tem raio 80 milímetros, então o diâmetro dela vai ser, vamos lembrar, o diâmetro é 2 vezes o raio, então será 160 milímetros, ok? Agora, ao contrário, se eu tenho o diâmetro de 250, eu quero saber quanto é o raio. Bom, se o diâmetro é 250, então o raio dessa circunferência é o diâmetro na metade, certo? Vamos lembrar, né, que aqui, ó, é 2 vezes o raio. E aqui é o diâmetro na metade, ou seja, cortado, dividido por 2. Então, 250 dividido por 2, então dá 125, que é a metade, né? Centímetros, tá bom? Então, esses são alguns elementos da circunferência. E agora, nós vamos falar sobre comprimento da circunferência. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o comprimento da circunferência, tá? Comprimento da circunferência, ele tem essa fórmula aqui, C é igual a 2πr, vezes, né? 2 vezes o π vezes o r, tá? Bom, quem é o π? O π é aquele número irracional, né? Que ele aproximadamente ele vale 3,14. Só que é 3,14, 15, 9, né? Ele é infinito. Então, nós vamos usar o nosso π 3,14, ok? Bom, e agora tenho aqui um exemplo. Essa circunferência aqui, ela fala que
do ponto A até o ponto B, de A até B, é 17 centímetros. Então, nós aprendemos, e ele quer saber quanto que é o comprimento dessa circunferência, ou seja, quanto que é essa volta aqui. O comprimento é isso, né? A gente saber quanto mede o contorno da circunferência, tá? Bom, então, ó, ele fala que de A até B mede 17 centímetros. Então, vamos lembrar, de A até B, 17 centímetros, de A até B, eu tenho o quê? O diâmetro, não é isso, ó? O diâmetro, que é 17. Então, isso aqui é o diâmetro, 17 centímetros. Bom, se o diâmetro é 17 centímetros, eu sei que o meu raio, ele é a metade de 17. Então, quanto é a metade de 17? A metade de 17 é 8,5, né? Que a metade de 16 é 8. Então, a metade de 17, 8,5. Bom, e agora ele quer o comprimento. Então, o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Então, eu tenho comprimento 2 vezes 3,14, né, que é o π, vezes o raio, que é 8,5, certo? Então, agora vamos fazer essa conta. Então, 2 vezes 3,14 vezes 8,5, dá 2 vezes 8,5 é os 17, vezes 3,14, eu tenho 53,38 centímetros, ok? Então, este é o comprimento aí desta circunferência, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar mais um exemplinho para vocês. Então, agora nós vamos fazer o exemplo, muito simples. Ele fala assim: uma praça circular tem 400 metros de diâmetro e Pedro quer completar seu treino. Para isso, ele dá 5 voltas na praça. Quantos metros ele percorre? E ele tá mandando a gente usar o π igual a 3, e não igual a 3,14, tá? Então, vamos lá. Vamos lembrar que, vamos pegar algumas informações. A praça tem 400 metros de diâmetro, certo? Então, diâmetro, vamos anotar aqui já, né? O diâmetro é 400 metros. Então, o raio é a metade do diâmetro, 200 metros, certo? Bom, e ele fala que o Pedro tem que dar 5 voltas, né? Mas essa volta a gente ainda vai fazer depois. Ele mandou a gente usar o π igual a 3, tá bom? Bom, então vamos lembrar, ó. Vamos fazer um esboço, tá? Um esboço. Então, eu tenho a praça. O Pedro, né, ela tem 400 metros de diâmetro, então daqui até aqui ela tem 400 metros de diâmetro. Bom, e vamos supor que o Pedro, eu vou pôr até aqui o ponto P, que é o Pedro, ele vai dar uma volta. Então, uma volta é o comprimento da circunferência, certo? Então, se eu descobrir uma volta, depois é só eu multiplicar por 5, que são as voltas que o Pedro vai dar, ok? Bom, então, uma volta do Pedro é a mesma coisa, então, uma volta é igual ao comprimento da circunferência. E eu aprendi que o comprimento é 2πr, né? Bom, então, o comprimento é 2 vezes o π, que ele mandou a gente usar o π3, né? Vezes o R, que o R é 200 metros. Bom, então, uma volta, eu tenho 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, mais os 2 zeros, então eu tenho 1.200 metros, ok? Então, o Pedro, dando uma volta na praça, ele anda 1.200 metros. Só que o treino do Pedro fala que ele tem que dar 5 voltas. Então, em cada volta ele anda 1.200 metros.
Ele tá perguntando quantos metros ele percorre, ele vai percorrer no total, nas 5 voltas. Então, uma volta 1.200, então 5 voltas é 5 vezes uma volta, né? Então, 5 vezes 1.200. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1 que foi 6. Então, ele vai percorrer 6.000 metros, ok? Então, essa tá a resposta aqui. O Pedro percorre 6.000 metros. Na verdade, 6.000 metros e vão dar 6 quilômetros, não é isso? Se o Pedro der 5 voltas na praça, tá bom? Então, tá aqui o nosso exemplo. Agora, vocês podem fazer lá o forms, né? Certinho. Quem quiser, pode copiar no caderno, tá bom?